Aleluia! Estamos aqui numa noite de celebração, queridos. Celebrando o sacrifício de Cristo por nós. Celebramos tudo aquilo. Nós cantamos que Ele é santo, Ele é santo. E pelo sacrifício dEle, não por aquilo que nós fizemos, não por qualquer coisa que nós podíamos fazer, nós somos santos também, amém? E podemos andar, oh aleluia, de acordo com a vocação que fomos chamados, amém? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. Aleluia. Pai, nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é Jeová Jiré. Obrigada por sonhos sendo restaurados essa noite, Senhor. Ressuscitados em nome de Jesus, Senhor. Não andamos pelo que vemos, não andamos pelo que sentimos, mas andamos pela fé. Sabemos que o Senhor é infinitamente maior do que os nossos pensamentos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eu aqui, Senhor, seja um canal para transmitir a Tua palavra ao povo. E eles, Senhor, como canais receptores, Senhor, recebam de bom grado a palavra ministrada, Senhor, que é poderosa para salvar as nossas almas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá em 2 Timóteo 3. A gente vai ler do 1 ao 9. Eu estou aqui com a versão Almeida Corrigida Fiel, acho que é isso. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Olha o que Paulo aqui escreve a Timóteo, querido. 2 Timóteo 3, a gente vai ler do 1 ao 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Você duvida que nós estamos nos últimos dias, queridos? Estamos nos últimos dias. E a palavra não nos deixa enganados. E ele diz assim, sobrevirão tempos trabalhosos. E ele vai dizendo por quê. E, queridos, esses tempos trabalhosos, isso é um fato. Isso vai acontecer e está acontecendo. O mundo, a degradação do mundo, ela vai de mal a pior. O homem sem Deus, fora da aliança de Deus, ele vai de mal a pior. E é isso que a gente vê no mundo. Mas não é assim conosco, amém? E ele diz assim, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. A palavra diz isso. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levada de várias concupiscências ou vontades, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprodos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario,
como também foi daqueles. Interessante, queridos, que a gente vê aqui que essas são características do mundo. Essas características que estão sendo citadas aqui são características do mundo. Mas por que Paulo escreve a Timóteo? Por que Paulo escreve isso a Timóteo, pastor, a Timóteo, líder de uma igreja, e aquilo teria que ser ensinado na igreja? É exatamente, queridos, para a gente não cair nesses mesmos enganos, para a gente andar dessa mesma forma, entende? Então, nós não devemos andar como o mundo anda, mas às vezes a gente pode até ver, queridos, não, a gente, como eu disse aqui, o mundo vai de mal a pior. É uma degradação gradativa. A gente vê que cada característica vai puxando uma pior, vai puxando uma pior. E a gente tem visto isso acontecer. Ele fala assim, no fim dos tempos. Rick Renner fala, né, que esse no fim dos tempos é nos últimos dos últimos dias, dando a ideia de décadas. E a gente vê que a cada década, o homem natural se afasta mais de Deus. Porque, assim, mesmo o homem natural, às vezes tem ainda princípios relacionados ao Senhor. Mesmo que ele não siga o Senhor, mesmo que ele não seja cristão, tem certos princípios, mas a gente vê esses princípios ficando para trás, aquilo ficando para trás. Eu lembro, outro dia até ouvi uma pessoa falando, eu lembro de uma música do Cazuza que diz assim, ideologia, eu quero uma para viver. E é exatamente isso como o mundo anda. Ou seja, eu quero as minhas ideias, eu quero uma ideia, eu quero viver segundo a minha ideia, segundo o meu pensamento. Deixa Deus para lá. Deus não sabe mais de nada. Os princípios de Deus para o mundo não vale mais nada. Eu vou viver segundo a minha ideologia, segundo a minha ideia. Tem ideia do que é isso, queridos? Aleluia. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, nesse mesmo capítulo, e agora eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Aí é como se Paulo estivesse justificando isso a Timóteo. Por que eu estou escrevendo isso para você? Olha só, toda a Escritura é para isso, é para nos ensinar, para a gente avaliar. A gente olha a palavra como espelho, a gente sempre fala isso aqui, e ver se a nossa vida está de acordo com a palavra. Amém, queridos? Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém, queridos? A gente vê, queridos, mudanças, assim, às vezes imperceptíveis. Esse dia eu estava vendo na televisão, falando a respeito da Constituição, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, né? Lá de 1988, e tem o preâmbulo da Constituição. E houve uma grande discussão de semanas, eu não sei quantos dias, para eles decidirem, isso em 1988, se colocaria Deus no preâmbulo da Constituição ou não. Por fim, venceu e Deus está lá. Na última frase diz assim, o último parágrafo diz, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aí a gente vê, aí agora, volta e meia vem uma discussão, né? No dinheiro, você sabia que no dinheiro está escrito Deus seja louvado? No real, desde do cruzeiro, eu acho. E existe sempre uma discussão, vamos tirar Deus seja louvado, vamos tirar Deus. A proposta do mundo é, vamos tirar Deus de tudo. Entende o que é isso, queridos? Vamos tirar os símbolos religiosos das instituições. Às vezes, aqueles símbolos, queridos, nem são de acordo propriamente com a nossa doutrina evangélica, por assim dizer, mas são símbolos cristãos. Vamos tirar os símbolos cristãos dos lugares públicos? Olha a proposta. E, às vezes, querido, tem muito crente dizendo, é mesmo, vamos tirar, o Estado é laico, não tem nada a ver.
mudando a nossa forma de agir, pensar e falar, ideologias do mundo. E a gente, sem prestar atenção, deixa entrar na nossa mente, a gente fala com a nossa boca e aquilo, às vezes, vai para o nosso coração. E a gente pode andar por um caminho sem retorno, se desviando da fé, gradativamente. Tem ideia? Aleluia. Aqui, Paulo fala, né? Homens amantes de si mesmo. É a geração do eu. Já viu, queridos? Hoje em dia é tudo eu quero, eu desejo, eu preciso, é a minha vontade. A geração do eu. É lógico, queridos, ele fala que homens amantes de si mesmo. Não está falando assim da pessoa que se ama, que é bíblico a gente se amar. Amém? Amém? Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, Cristo fala através de nós. É bíblico a gente se amar, a gente se cuidar, tudo isso é bíblico. Agora, existe algo que foge ao desequilíbrio, vai para o desequilíbrio. Quando eu amo a mim mesma acima de qualquer coisa, o meu bem-estar, a minha vontade tem que estar acima de qualquer coisa, até acima da vontade de Deus, até acima da vontade do outro. O meu direito tem que estar acima do direito do outro. E é isso que a gente vê acontecer, é ou não é? Aí nesse mundo caído. Mas nós não andamos dessa forma, mas a gente tem que ficar atento. Amém, queridos? Aleluia. E aí a gente percebe, às vezes, nuances desse comportamento. Pessoas amantes de si mesmo, onde o seu bem-estar tem que estar acima do bem-estar das outras pessoas. A gente vê essas nuances aparecer na igreja. Pensa que não? Não é? Por isso que, às vezes, a gente olha e as pessoas olham assim e falam, na igreja tem confusão, na igreja tem problema. É lógico que, num conjunto de pessoas, até na nossa família, é comum acontecer discordâncias. Mas a gente tem que estar atento para o nosso eu não atrapalhar o agir de Deus. Amém, queridos? O nosso egoísmo, a nossa vontade. A gente tem que parecer com Cristo, a gente tem que exalar Cristo, amém? Você tem que olhar para mim, eu não posso chegar para você, olha para o Senhor, não olha para mim não, olha para o Senhor. Você tem que ver algo de Cristo em mim. Obviamente, eu não cheguei à medida da estatura de Cristo, como você também não chegou. Mas estou crescendo, estou avançando como você também. Amém? Naquilo que eu erro, eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar atrás. Eu preciso mudar a direção. Eu não posso ter o orgulho de dizer, não, eu escolho, eu decido. Muitas vezes, queridos, a gente não entende o que a palavra fala e a gente quer andar com a nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Queridos, se eu não entendo algo que a palavra está me instruindo, com certeza eu ainda não entendi a palavra. Se eu não concordo, melhor dizendo, é porque eu ainda não entendi. Porque a palavra do Senhor é boa, é agradável, é perfeita, não acrescenta danos. E eu preciso crer nisso. Olha, eu ainda não entendi por que está isso aqui, não. Mas se está aqui, eu vou fazer pela fé, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, eu vou cumprir, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus. A respeito de alguma coisa onde a vontade de Deus já é definida na palavra, mas eu digo assim, eu não concordo com isso. Amém, gente? A gente vê isso muitas vezes no serviço da igreja. A igreja tem muitos serviços. Eu não estou falando nenhuma palavra aqui, queridos, é para trazer condenação para ninguém. Amém? Às vezes a igreja tem muitos serviços, mas eu quero fazer aquele serviço que eu gosto, ou aquele serviço que me dá status. Eu quero aparecer. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam assim, como essa pessoa serve bem. A palavra diz, já recebeu o galardão. Porque a palavra diz, queridos, que o Senhor que nos contempla em secreto. Se Ele contempla em secreto, a maioria das coisas que a gente faz, queridos, para o Senhor não é em público. Porque senão não seria em secreto, não é? Deixa eu tirar o óculos para ficar bonita. Ué, pode.
Não, porque a Andréia fala, Kátia, tem que tirar o óculos. Estou obedecendo aí o serviço da igreja. Aleluia. Botei o óculos. Glória a Deus. Amém, queridos? Na oferta, lá fala assim, né? Quando a gente fala de serviço, pensa só, queridos. A gente também não quer que as pessoas, a gente até ensina, cuida da sua família. A gente não quer que a pessoa fique na igreja de domingo a domingo. Se você não é crente, sua família é daqui, e está na igreja de domingo a domingo, sabe de uma coisa, está em desobediência. A sua mulher ou seu marido está em desobediência. Pode falar com o pastor depois. A gente sempre fala, tira tempo para a sua família. Amém? Família precisa de tempo, casamento precisa de tempo. Filhos, então, queridos, precisam de tempo. Então, a gente não está falando assim, fica na igreja trabalhando de domingo a domingo. Não, é errado. Mas o que eu posso abrir mão? E, às vezes, até doendo, queridos. Até doendo, sabia? Às vezes, a gente vai dar um tempo que, naturalmente, a gente não podia dar. Não é só o que sobra. Não é só o tempo que eu tenho sobrando. Às vezes, é até aquele tempo que eu tenho faltando mesmo. Mas o Senhor recompensa, amém? Na oferta, também, a palavra diz lá, né? Avarentos. Avarento, avareza é consequência mesmo desse egocentrismo, né? Aí você pensa assim, se eu me preocupo só comigo mesmo, se eu quero estar bem acima de todo mundo, se eu quero o meu conforto, o que eu preciso? Naturalmente falando, dinheiro. É ou não é? E aí o dinheiro passa a ser o meu Deus. E aí eu fico avarento. Em vez de abençoar pessoas, em vez de ofertar, queridos, isso é bíblico. Amém? E aí vou fazendo do dinheiro o meu Deus. Sabia que às vezes a gente até ensina e Deus é fiel. Às vezes a gente dá uma oferta, queridos, e sabemos que o Senhor é fiel. Ele é quem dá semente ao que semeia, não é assim? Aí, por exemplo, já aconteceu comigo, queridos, de dar uma oferta e no dia seguinte, 2 dias depois, receber, sim, 10 vezes mais. Amém, glória a Deus, aleluia. Podemos pular e saltar. Mas sabia que já aconteceu comigo de dar uma oferta que doeu e que me fez falta por meses? E aí, qual é o problema? Problema nenhum. Eu estou aqui, não estou? Sabe qual é a bênção disso? É que às vezes o Senhor, ele nos devolve em dinheiro, sim. Às vezes o Senhor nos devolve em bens materiais, sim. Mas às vezes o Senhor nos devolve, sabe como? Tratando o nosso eu. Mostrando que nós não somos acima de todos e de tudo. Que às vezes a gente vai se sacrificar, sim. Em prol do conjunto, em prol de alguém que precisa mais. Às vezes eu posso comer filé mignon, mas vou comer ovo junto com meu irmão. Qual o problema disso? Mas não, se não dá para o meu filé mignon, o irmão que coma arroz e feijão, se é que tem arroz e feijão. Amém? Olha de mim. Aleluia. Presunçosos, vaidosos. Às vezes aparece na igreja, né? Também bate ponto. Queridos, eu fico imaginando, e às vezes até na hora de ofertar, eu fico vendo a história de Ananias e Safira. Aí eu gosto de imaginar a Bíblia, vocês já me conhecem, eu gosto de me colocar lá dentro e imaginar como aquilo aconteceu. Aí Barnabé foi, vendeu uma herdade, vendeu deve ser uma fazenda, não sei, né? Uma propriedade muito grande que valia muito dinheiro, pegou aquele dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Eu fico imaginando os crentes, porque crente é crente desde que existe, Jesus morreu e ressuscitou, né? Aí os crentes, você viu Barnabé? Viu a oferta de Barnabé? Viu como Barnabé é um homem fiel a Deus? Aí Ananias e Safira, eu quero essa fama também. Mas vamos combinar aqui, ó. A gente vende, mas dá só metade. Dá só um pouco, ninguém vai saber mesmo, né? A gente, ó,
Vamos garantir o nosso. Mas a gente vai aparecer. A gente vai sair lá no Instagram, lá com a foto lá do checão dando para os apóstolos. Ó. Não é? Aí eles fizeram isso. E houve juízo para a vida deles, porque não fizeram de coração. Soberbos, presunçosos, querendo aparecer. Eita. Depois da festa ontem, isso, né, gente? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe outra vez que aparece algumas situações assim na igreja, quando alguém é exortado, corrigido, contrariado, já viu? Às vezes alguém vai e recebe uma bênção do irmão. Ah, já pensou? O irmão foi e deu um carro para o outro. Olha que bênção, que alegria. O Senhor é bom todo tempo. Deus é fiel, sai daqui todo aleiloado, não é? Aleluado. Todo alegre. Aí, às vezes, queridos, a pessoa faz algo errado e é chamado a atenção. E é exortado. E é corrigido. E aí, qual é a reação do crente? Não, eu não aceito isso. Eu não aceito ser corrigido por ninguém. Eu sou corrigido apenas por Deus. Eu. Tá vendo aí o eu? A gente tem que ter cuidado com isso. Né? Não. Tá perseguindo a minha família. Vou sair da igreja. E aí, tudo aquilo que a pessoa conquistou, por assim dizer, né? Toda a bênção que a pessoa recebeu, aquilo tudo é jogado no saco do lixo e agora o pastor não vale nada. Os irmãos da igreja não valem nada, ninguém presta. Porque eu sofri. Acontece ou não acontece, queridos? E acontece aqui, não é lá no Japão, não. Soberbos e blasfemos. Diz lá, pessoas que não se deixam corrigir pela palavra, acham que sabe mais que todos. Já viu, queridos? Tem gente que tudo que você vai falar tem uma réplica, tem uma tréplica, sabe mais, eu sei mais. Não precisa mais de Deus, não precisa mais da Bíblia, eu sei mais. Eu não concordo, eu aprendi na faculdade. Você tem faculdade? Você tem doutorado? Pós-doutorado? Eu tenho, eu aprendi. E aí eu não preciso mais de Deus. Aleluia. Desobediente a pais e mães. Eita. Obviamente, queridos, que o que a gente vê na igreja hoje é nuance. Porque a gente vê que aquilo ali são pessoas que estão indo de mal a pior. Nós não estamos nesse pacote, amém? Aquela palavra ali não é para a igreja, a gente não está indo de mal a pior. A gente está se reunindo para melhor, amém? Mas a gente tem que ter cuidado. E aí aparece aqui, desobediente a pais. São filhos fora de controle. A gente, às vezes, até vê nuances disso, filhos desobedecendo, filhos que, às vezes, assim, respondem, são agressivos com os pais. Já está com o pezinho lá no mundo, queridos. Agora, assim, o que está falando aqui a palavra é aquele escárnio mesmo. Filhos incontroláveis. Eu vi esses dias, eu e Marcelo, a gente está fazendo um curso, e a gente viu um vídeo de uma drag queen, né? De 8 anos. 8 anos de idade. E ele falava assim, o menino, né? Menino. Ele falava assim, se você quer ser uma drag queen de 8 anos e seus pais não aceitam, você precisa de novos pais. Filhos desobedientes a pais. Olha o que o mundo está passando. Você precisa de novos pais. Seus pais não sabem nada. Seus pais têm que deixar você ser o que você é, o que você quer ser.
Se seus pais não deixam você ser o que você quer ser, você precisa de novos pais. É sério ou não é? Mas se a gente der mole, queridos, isso entra na igreja. E os nossos filhos vão chegar para a gente dizer, não é bem assim. Deus disse, mas não é bem assim. Eu penso diferente. Eu aprendi na escola diferente. Você está ultrapassado, pai. Você está ultrapassada, mãe. Agora é assim. Presta atenção, queridos. Aleluia. É difícil, querido. Até na igreja, queridos, eu não sei se você tem percebido isso. É difícil encontrar jovens vivendo em santidade, esperando o casamento. É bíblico, queridos. A palavra de Deus ensina dessa forma. Relação sexual é dentro do casamento. Não mudou. Não mudou. Mas eu tenho vontade. Todo mundo faz. Eu quero fazer também. É comum. Isso já caiu no esquecimento. Esquecimento de quem? De Deus não caiu. A palavra, queridos, de novo eu digo, não é para trazer condenação para ninguém, mas ela nos encontra onde nós estamos e nós podemos nos corrigir. Amém? Andar segundo a palavra a partir de agora. Amém? Mas quem ainda não entrou nesse engano, queridos, não entra não. Se você é virgem, não tenha vergonha de ser virgem, não, que hoje em dia as pessoas têm vergonha de ser virgem. Eu sou virgem. Não. Você está vivendo a aliança com o Senhor. Você está honrando a aliança que você tem com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ingratos e profanos. Diz aqui também, né? Eita. Ingratos e profanos. Eu não vou ler todas as características, não, senão a gente vai fazer um congresso aqui, né, queridos? Mas eu peguei, acho que às vezes, como a gente está ministrando para a igreja também, assim, eu peguei as que às vezes batem ponto, né? Lá em Romanos 1, versículo 21 e 22, diz assim: sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Está falando aqui de pessoas ingratas. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa, dizendo-se sábio, tornaram-se tolo. Vê que está falando aqui do mundo, o mundo perdido, o mundo que anda na escuridão. Ficaram obscurecidos. Queridos, às vezes você escuta, você que é crente, você que é iluminado pelo Espírito Santo, que habita dentro de você, você escuta umas coisas que você fala assim, não é possível que eu estou escutando isso. Uma pessoa tão inteligente dizendo uma coisa dessa. Como pode? Não é assim? Então, ao ver de Deus, ao ver da palavra, que nós olhamos de acordo com a palavra, são tolos, mas se acham. E não foi falta de conhecimento sobre Deus, não foi falta de saber que existe Deus, foi falta de agradecer, de render ações e graças, de reconhecer a soberania de Deus, se tornam irreverentes. Não é assim? Essa é a forma que o mundo anda. Ingratos e profanos. Quando eu sou ingrata, se eu não rendo graças ao Senhor, se eu sou uma pessoa ingrata, eu tenho um caminho para me tornar uma pessoa que também profana, rebelde, irreverente, andando segundo a minha própria vontade. Nós precisamos, queridos, render graças ao Senhor, amém? Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, amém? O Senhor é bom em todo tempo. Ele é Deus acima de todas as coisas. E nós precisamos agradecer ao Senhor. Amém? Queridos, me chama a atenção aqui esse verso que ele fala assim, ó, mulheres... porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas
de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Eu, como mulher, eu fui ver isso aqui, eu falei assim, como assim, mulheres nécias, mulheres tolas? Queridos, a gente percebe que a mulher, ela é mais voltada para a espiritualidade, é ou não é? Normalmente, a mulher, ela busca mais. A gente vê que no jardim, lá do Éden, a serpente puxou a conversa com quem? Com Eva. Porque Adão não seria enganado. E, de fato, Adão não foi enganado. Ele pecou voluntariamente. Ele pecou sabendo o que estava fazendo. A mulher foi enganada. Por quê, queridos? A mulher ela é mais inclinada ao sobrenatural, às coisas espirituais, e, às vezes, ela vai por um caminho que não devia ir. Isso que está falando aqui. Aprendem sempre, sempre buscando novas doutrinas, sempre buscando novas religiões, sempre buscando novas formas de pensar. E nunca chega ao conhecimento da verdade, porque a verdade é Cristo. Amém? É Ele que nos preenche. Se sentem vazias e nunca são preenchidas, porque quem nos preenche é Cristo. Amém, queridos? Obscurecidos de entendimento. E a gente vê o que a Bíblia fala ao nosso respeito. Eu já estou terminando aqui, queridos. Lá em Efésios 1, eu vou ler do 18 ao 23, diz assim, a oração de Paulo, né? Diz assim, oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Quem é que crê? Está falando de nós, amém, queridos? É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. E aí, queridos, veja só, como é interessante, oro para que seu coração seja iluminado. O coração, esse coração aqui, eu vi lá no livro do Rick Renner, depois eu vou mostrar para vocês, quer dizer, cardia, é o coração que pulsa. E ele diz assim, que assim como o nosso coração natural, ele pulsa sangue para todo o corpo, o nosso coração, espírito, o nosso espírito, queridos, iluminado, ele pulsa luz para a nossa vida. Amém? O nosso coração espiritual está batendo luz, queridos. Luz. Nós não precisamos andar em trevas. Nós não precisamos andar como o mundo anda. Nós não precisamos tomar carona nas coisas, nas ideologias desse mundo. Nós precisamos abrir mão do nosso próprio eu, do nosso próprio pensamento e aceitar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E nós temos, queridos, aqui fala da aliança, nós estamos celebrando a aliança que nós temos com Cristo essa noite, nós temos com Deus, por intermédio de Cristo. Amém, queridos? E aí, a gente percebe que com Cristo, Deus nos deu todas as coisas. E Cristo, hoje, queridos, Cristo, ele exerce o sacerdócio, ele está sentado à direita de Deus. E ele é o nosso sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Naquilo que eu penso assim, que eu sei, que eu conheço as minhas fraquezas, aquilo que eu ainda não consigo andar de acordo com a vontade de Deus, eu posso apresentar ao Senhor. E o próprio Cristo, meu sacerdote, se compadece, meu sumo sacerdote.
Amém, queridos? O Ministério de Música pode vir para cá. Ele subiu com sangue daquela aliança, o seu sangue derramado por nós. Ele apresentou a Deus e aquele sacrifício foi aceito. E com ele nós somos um. É isso que nós fazemos aqui, quando celebramos a ceia, queridos, a Santa Ceia. É a celebração dessa aliança que nós temos com Deus. Quem tem aliança com Deus? Quem tem? Todo aquele que aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Amém, queridos? Em Cristo, nós fomos feitos nova criatura. Nova criatura. Eu vou... Aleluia. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Aleluia. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. Amém, queridos? E a igreja aqui, nós sabemos, a igreja sou eu, a igreja é você, mas a igreja também é quando nós nos reunimos. Amém, queridos? E a igreja é seu corpo, nós somos corpo de Cristo. Nós temos que fazer aquilo que o cabeça, né, conduz que façamos. O nosso cabeça é Cristo. A gente não anda mais segundo a nossa vontade, segundo os nossos pensamentos. Dessa forma, quem anda é o mundo. E o dia, quando celebramos a ceia, não é um dia para trazer condenação, mas é um dia, sim, para a gente fazer uma reflexão da nossa vida. Tem esse propósito também. Eu tenho uma aliança com o Senhor. Se eu observo na minha vida alguma coisa que está contrária a essa aliança, eu posso me consertar, me corrigir. Isso não só hoje, no dia que celebramos a ceia, mas todos os dias. Amém, queridos? Fica de pé.